Nessa aula vamos falar sobre um elemento de HTML que é a caixa de seleção, ou um termo em inglês que é o combo box. Vamos lá. A caixa de seleção é utilizada para oferecer uma lista de escolhas para o usuário. Normalmente nós temos a opção de rádio, né, que foi o que nós vimos na aula passada, que permite a gente definir vários itens e selecionar um deles. No entanto, se a gente tiver um número muito grande de itens, pode ser que o rádio se torne difícil de manipular, não seja um elemento muito agradável de trabalhar. E aí nesse caso, e ocupa muito espaço na tela também, né? Porque cada opção é visível naquele ponto. Então nós temos essa caixa de seleção ou combo box, que em HTML se chama select, que permite a gente colocar aquela caixa de escolha. Quando a gente clica, abre todas as opções e a gente seleciona uma delas que a gente deseja, certo? Então normalmente é utilizado quando a gente tem várias opções para ser apresentado. A sintaxe desse elemento, ele sozinho, ele precisa de um outro elemento para fazer parte, compô-lo, que é a opção de option. E a gente usou o option lá no datalist. E aqui a gente volta a usar os options, ok? Então, esse elemento ele é feito da seguinte forma. A gente define então o campo select, vai dizer o nome dele, o ID e algumas outras configurações que eu já vou mostrar. E daí, dentro do select, a gente vai definir quais são os options que ele tem, ou seja, quais são as opções que vão aparecer para o usuário quando ele clicar na opção, no menu drop-down ali, para que vai mostrar a lista. Certo? Os options a gente vai definir um valor, que é qual é o valor dele, e vai definir qual é o texto. Então é o que vai aparecer para o usuário. Primeiro item, segundo item, terceiro item e assim por diante. Diferente do combo box e do rádio, para a gente definir que um elemento é marcado, a gente vai usar a propriedade selected. Certo? Então, aquele que você deseja que venha marcado por padrão, então o termo para fazer isso é o termo selected. E aí aquele item será marcado, aquele item vai aparecer já selecionado. É possível criar grupos de opções, certo? E aí esses grupos é uma forma de organizar melhor o conteúdo, coisas assim. Então o grupo se chama OptGroup e ele precisa de um label. E aí então dentro de um select você pode ter vários OptGroups e cada OptGroup vai ter uma série de options, ok? E aí esses options continuam sendo exatamente como eram antes, como eu mostrei no exemplo anterior, mas aqui nesse caso eles vão estar agrupados por uma questão. Por exemplo, a gente pode pegar os estados do Brasil e a gente quiser, a gente pode criar optgroup cada região. Então tem a região sul, aí tem os estados da região sul, região norte, os estados da região norte, região centro-oeste, os estados da região centro-oeste, e assim sucessivamente. A região nordeste e os estados do nordeste. Então é uma forma de organizar melhor as opções para que o usuário consiga encontrá-las de um jeito mais fácil, embora também pode ser que só o método ordem alfabética também já resolva, né? Mas enfim, isso aqui é só para mostrar as possibilidades que nós temos. Em termos de opções, o campo select, o elemento select, ele tem basicamente dois atributos que podem ser utilizados. O primeiro deles é o atributo múltiplo. Ele escreve em múltiplo e ele define que mais de um elemento pode ser marcado. Tá? Então a gente tem que escolher quantos elementos eu quero selecionar. Apenas um? Então eu não coloco o múltiplo. Mas se eu marcar o múltiplo, então eu vou permitir que vários sejam selecionados. E o segundo atributo que é importante é o atributo size, que é quantos elementos eu vou apresentar por hora. Então, por padrão, o size é 1, ou seja, eu vejo um elemento. E aí eu clico e ele abre e expande a caixa. Mas eu posso deixar, por exemplo, fazer uma lista de elementos e a partir disso, então, ter vários elementos sendo mostrados. A gente vai ver no exemplo que vai tornar isso mais claro. Vamos então para o exemplo para que a gente entenda melhor. Então eu fiz aqui dois exemplos para mostrar. Ó. No primeiro caso, deixa eu diminuir isso aqui, minimize. No primeiro caso, o que nós temos aqui? Eu defini então um div, cujo label coloquei aqui, ou selecione uma opção, e aí eu tenho meu select, name opção, e aí o id, e aí as opções, option 1, depois option 2 e option 3, tá? Sendo que o 2 eu defini como selecionado. Então veja que quando eu carrego o elemento selecionado é o segundo item. Por quê? Porque é o elemento selecionado. Então veja que a gente usou o select e usou o option aqui. Bom, uma vez que eu posso vir aqui, selecionar qualquer um deles, eu escolho qual eu desejo selecionar. E nesse segundo exemplo, aqui eu já usei aquela questão de, veja que se eu apertar o CTRL, eu consigo marcar mais de uma opção. Ó.
tá? É como se fosse um checkbox aqui, só que usando esse elemento. Bom, como que isso foi feito? Eu defini, então, que o meu select, ele tem múltiplo, olha, eu coloquei uma propriedade múltiplo lá no campo select, e também defini o size, que eu defini um tamanho, que quantos elementos eu quero mostrar. Veja que eu coloquei size 8 aqui, então eu tenho 8 elementos sendo mostrados, e o opt group, que eu usei, então eu usei dois grupos, o de 4 patas e os pássaros, certo? Eu tenho aqui 3 pássaros e 3 animais de 4 patas. Em um até eu desabilitei, ó, mostrei aqui. Eu usei a opção Disable, só para ilustrar, para a gente ter um outro elemento, uma variação, e aí eu venho e seleciono qual é o animal que eu desejo. Se eu posso clicar com o Ctrl e aí selecionar mais de um, por quê? Porque eu defini que o meu elemento é múltiplo. Tá? Se eu tiro a opção de múltiplo, então eu já não consigo mais selecionar múltiplos ao mesmo tempo. Mesmo que eu pressione Ctrl, ele sempre vai selecionar um só. Tá? Eu recomendo não utilizar múltiplo para esses tipos de campo. É melhor usar um checkbox no caso. Fica mais fácil de modificar e de fazer para o usuário, em termos de experiência do usuário. Certo? E se eu quiser que algum venha marcado por padrão, eu vou usar a opção Selected. Vamos vir aqui no gatinho e falar assim, ó, o gato vai vir selecionado. Então, quando eu atualizo a página, opa, escrevi Selected, e aí o gato vai vir já selecionado. Foi o elemento que eu deixei como padrão para ser selecionado, certo? E com relação ao size, ó, aqui eu coloquei size 8, vou colocar aqui um tamanho maior para a gente ver, ó, 12. Ele vai carregar mais, ele está vazio, não tem tantos espaços. Se eu coloco 1, por exemplo, então eu vou ver igual eu tinha lá no caso anterior. Ó. Eu venho e seleciono, e aí quando eu abro a caixa eu tenho aqui as opções para selecionar. Se eu definir 2, ele vai mostrar 2 elementos, certo? E aí eu tenho que navegar aqui, ó. Aí vai ficando difícil, tá? Quando eu tenho um tamanho pequeno, não é muito legal a experiência. Então, se você for colocar de um tamanho maior, então tem que ser no mínimo ali uns 4, 5 elementos para que seja mais fácil de rolar a tela e encontrar qual é o elemento que se deseja. Ok? Então, com isso, gente, nós vimos todos os elementos de HTML, nós vimos de uma maneira geral, de formulário, desculpe, e de um modo bem geral. Nos próximos vídeos, a gente vai ver detalhes vamos fazer um exemplo prático, né? Pegar um formulário, criar um formulário e formatar esse formulário, definir algum CSS para a gente finalizar então esse módulo em grande estilo. Então até o próximo vídeo.